Bom dia, companheiros. Meu nome é Laís Cavalcante, sou professor de Química e queria dizer, para iniciar, que é um prazer e uma honra muito grande participar desse projeto, tendo em vista que eu também sou aluno, fui aluno de escola pública e sei como é difícil a concorrência com o pessoal da escola particular. E na minha época a gente não tinha essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, de um projeto desse, gratuito, né, que dá a você a possibilidade de competir de igual para igual com todo mundo. Tá? Bom, o assunto que vai ser trazido para vocês hoje nessa aula de Química, pessoal, tem muito a ver com a aula que você acabou de ver de Geografia. Eu estava acompanhando o finalzinho da aula anterior, falando sobre petróleo, né? Pois bem, o tema da nossa aula não é só petróleo, mas são as fontes de energia, as mais variadas maneiras de se produzir energia. E, como vocês sabem, o petróleo é atualmente a nossa matriz energética. A maior parte da energia que a gente produz, que a gente consome, vem do petróleo e dos seus derivados. Então a gente vai falar sobre petróleo e sobre as outras formas de produzir energia. Ok? Bom, vamos lá então. Eu vou tentar ser bem objetivo na explanação desse assunto, porque é um assunto bastante teórico. A gente vai ver durante a aula que, além do petróleo, existem outras fontes de energia. Vai falar do petróleo, vai falar do carvão, vai falar do gás natural, vai falar do hidrogênio, que é uma aposta para o futuro. O hidrogênio é tido como combustível do futuro. A gente vai ver aqui depois quais são as vantagens do hidrogênio. E vai falar também das outras formas de produzir energia, como biocombustíveis, como etanol, como energia hidráulica, termoelétrica, energia nuclear e as outras formas que a gente vai apresentar aqui. Tá? Então, ao final dessa aula, você vai ter uma noção completa sobre as mais variadas formas de produzir energia. Pode começar, pessoal? É que eu estou notando que o pessoal está conversando um pouquinho além da conta e isso vai dificultar um pouquinho a nossa aula. Seria interessante silêncio e atenção. Qualquer dúvida que surgir durante a aula, você pode levantar o braço e eu tentarei ouvir a sua dúvida e tentarei responder. Tá bom? Vamos lá então. Pessoal, petróleo. Petróleo é um líquido escuro, bastante viscoso, e por conta dele ser um líquido escuro, tem gente que acha que petróleo significa óleo preto. Não é, porque senão não seria petróleo, seria pretóleo, concordam, né? A palavra petróleo tem outro significado, significa óleo de pedra. Não exatamente óleo de pedra, mas é um tipo de líquido viscoso que é encontrado entre as rochas. Daí o nome petróleo. É um combustível fóssil, significa que ele é produzido pela decomposição da matéria orgânica ao longo de milhões de anos, e esse material orgânico se transformou nesse óleo escuro, chamado petróleo, que se acumula entre as rochas. O petróleo é constituído principalmente por hidrocarbonetos. E hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. O petróleo, ele pode ser encontrado tanto na terra quanto no mar. Você tem o petróleo de origem continental e o petróleo de origem marítima. E quando a gente fala do petróleo de origem marítima, a gente é obrigado a falar na camada do pré-sal, que foi descoberta há bem pouco tempo e que é uma das fontes mais promissoras de petróleo. O professor de Geografia deve ter falado bem sobre essa camada do pré-sal, né? Essa palavra, essa expressão pré-sal, inclusive, tem a ver com a composição geológica do leito do oceano. Você tem aqui uma camada intermediária, essa mais clarinha, que é formada de sal. As camadas que ficam acima dessa camada de sal são chamadas de pós-sal. E essa camada que fica antes da camada de sal é a camada de pré-sal.
O petróleo do pré-sal é encontrado exatamente aqui nessa região, que fica entre 5 e 7 mil quilômetros de profundidade. O que mais podemos falar sobre o petróleo? Bom, como eu falei, o petróleo é a matriz energética mundial atual. Significa que a maior parte da energia que a gente produz, que a gente usa, que a gente consome, vem do petróleo. Só para você ter uma noção, 38,2% da energia que a gente usa vem do petróleo, 23,4% vem do gás, 25,5% vem do carvão mineral, 6,4% hidrelétricas, 6,4% da energia nuclear e 0,8% das outras formas de produzir energia, como geotérmicas, energia eólica, solar, biomassa, entre outros. Outra coisa sobre o petróleo. Os principais produtores de petróleo no mundo. Aliás, primeiro eu queria mostrar no mundo para depois mostrar no Brasil. Bom, o Brasil primeiro, já que apareceu aqui. O Rio de Janeiro contribui com 46,8% do nosso petróleo. Amazonas 20,1%, Bahia 11,3%, Rio Grande do Norte 9,4%, Espírito Santo 3,8%, Alagoas 3,3% e todos os outros estados contribuem com 5,4%. Então o nosso petróleo vem principalmente do Rio de Janeiro. É o principal produtor de petróleo no Brasil. Obtenção dos derivados. Principais derivados do petróleo: óleo diesel, querosene, gasolina, GLP, significa gás liquefeito de petróleo, que é o famoso gás de cozinha, gás natural. Como é que são obtidos esses derivados do petróleo? Uma técnica chamada destilação fracionada. Ó, pessoal, como é que se obtém os derivados do petróleo? O petróleo ele é colocado em um tipo de instrumento chamado torre de fracionamento. O petróleo é colocado em uma câmara e aquecido até que todo ou quase todo o líquido se transforme em vapor. Como o petróleo é formado por vários componentes, você vai ter vapores de vários componentes. Esses vapores começam a subir nessa torre e ao longo dessa torre existem bandejas. Está vendo? Isso aqui a gente chama de bandeja. Cada bandeja dessa está numa temperatura diferente. Aí o que é que vai acontecer? À medida que os vapores vão subindo, eles vão atingindo certas temperaturas e nessas temperaturas específicas, esses vapores vão voltando à fase líquida. E esses líquidos são recolhidos aqui, ó, nessas bandejas. Por exemplo, eu estou a 500 graus Celsius. Os componentes do petróleo estão na fase de vapor. Quando esse vapor chegar a 400 graus, parte dele passa para a fase líquida. E esse líquido é recolhido, que são os óleos lubrificantes. Quando esse vapor chega a 300 graus, parte dele vira líquido, óleo diesel, aí ele é recolhido. E à medida que os vapores vão subindo, eles vão atingindo certas temperaturas e vão retornando à fase líquida. Desse modo, você vai obtendo cada componente do petróleo: óleo lubrificante, óleo diesel, querosene, gasolina, e lá no topo da torre, os gases. Eles não vão retornar à fase líquida e eles são coletados como gases. Aqui embaixo, eu vou ter componentes do petróleo que não conseguiram passar para a fase de vapor, eles permaneceram líquidos. Aí, ao invés de subirem nessa torre, eles fazem descer para o fundo da torre e aí são obtidos ainda na fase líquida ou sólida. Aqui embaixo você vai ter parafina, ceras, asfalto, piche. Então é assim que cada componente do petróleo é obtido, e esse método é chamado de destilação fracionada. Companheiros, toda vida que surgir uma questão na prova sobre petróleo e se perguntar como se obtém os derivados do petróleo, resposta: destilação fracionada. É o nome da técnica empregada para isso. Uma coisa que também é interessante saber, se vocês conseguirem memorizar: cada componente do petróleo, cada fração do petróleo é formado por uma certa quantidade de carbonos. Por exemplo,
Óleos lubrificantes são moléculas que têm de 17 carbonos em diante e cadeias cíclicas. Óleo diesel são moléculas que têm de 15 a 25 carbonos por molécula. Querosene de 12 a 18, gasolina de 5 a 10 e os gases de 1 a 4. Então, dependendo do tamanho da cadeia, você vai tendo a distribuição do petróleo nas suas frações. Continuando. Nem todo o petróleo é transformado em derivados. Nem todo o petróleo vira óleo diesel, gasolina, querosene, óleos lubrificantes. Parte do petróleo é usado na indústria química, especificamente a indústria petroquímica. Lá na indústria petroquímica, esse petróleo sofre uma série de reações químicas e aí ele é transformado em outros materiais importantes. Olha o que a indústria petroquímica produz, companheiros. Asfalto, plásticos, os mais variados, borracha, as mais variadas, fertilizantes, os mais variados. Então, só repetindo, parte do petróleo é transformado nos derivados, gasolina, óleo diesel, querosene, gás natural, isso chama-se destilação fracionada, e uma outra parte do petróleo é usada na indústria petroquímica para gerar esses produtos, asfalto, plástico, borracha, fertilizantes. Mas, companheiros, um detalhe interessante, ó. Tem muita coisa que é fabricada a partir do petróleo que a gente nem sonha que é derivado de petróleo. Não sei se vocês sabiam, mas, por exemplo, vocês sabiam que batom tem componentes derivados do petróleo? Quais? Os fixadores, os corantes. Antigamente tudo era natural, mas depois o batom também passou a ser produzido usando componentes derivados do petróleo, especialmente os corantes e os fixadores. Vocês sabiam que os painéis solares, né? Tem gente que pensa assim, energia solar é uma energia alternativa e quando a gente usa energia solar, a gente deixa de usar completamente o petróleo. Sabiam que não é verdade? Que mesmo na energia solar tem um pouquinho de petróleo? Como? É que esses painéis que vocês estão vendo aqui, eles são feitos com fibras e com algum tipo de borracha. Esse material é derivado de petróleo. Então, mesmo na energia solar, na construção desses painéis, você tem derivado do petróleo. Companheiros, vocês sabiam que poliéster também é derivado do petróleo? Poliéster é um tipo de tecido interessante, que não amassa. Você não precisa passar, engomar o poliéster, ele não amassa. Para compor as fibras do poliéster, é usado o petróleo. Então, o poliéster é derivado do petróleo. Uma vantagem do poliéster, ele pode ser reciclado. Né? Você não perde o poliéster quando ele deixa de ser usado como roupa. Ele pode ser reciclado. Uma desvantagem do poliéster é um material que se usa muito pouco hoje em dia. Tá? Digamos que o poliéster saiu de moda. Raramente alguém usa uma roupa de poliéster. Continuando. Vocês sabiam que o controle está dando probleminha? Vamos lá. Goma de mascar, pessoal. Vocês sabiam que o chiclete que vocês mascam também é derivado do petróleo? Antigamente o chiclete era feito de uma goma natural. Era um material chamado chicle. Por isso que alguns falam chicle ao invés de chiclete. Hoje em dia, o chiclete é feito com uma borracha que é derivada do petróleo, é um polímero sintético, feito a partir do petróleo. Esse material, ele faz com que o chiclete que você usa hoje, que você masca hoje, ele tenha mais durabilidade, ele é mais macio, ele dura mais tempo na sua boca, tá? Ele é feito de petróleo. Outra, vocês sabiam que giz de cera não é feito especificamente de cera? O giz de cera, ele é feito de uma cera artificial. As antigas eram feitas com cera natural. Hoje em dia, o giz de cera que a gente costuma comprar, costuma usar no dia a dia, ele é feito também de polímero, derivado do petróleo. Aspirina, companheiros. Aspirina tem como principal componente uma substância chamada ácido acetil salicílico, que é um composto natural. Mas alguns componentes da aspirina são derivados do petróleo. Por exemplo, benzeno. Na aspirina há benzeno. Benzeno é derivado do petróleo.
Meia calça, as meninas usam meia calça, mas meia calça é feita de nylon, pessoal. E nylon é um polímero termoplástico que também é derivado de petróleo. Estou só querendo dizer que o petróleo não é usado apenas para obter os derivados, o petróleo não é usado apenas na indústria petroquímica, o petróleo está presente em mais aspectos do nosso dia a dia do que a gente imagina. Tá bom? Bom, desvantagens do uso do petróleo, companheiros. Recurso não renovável. O petróleo um dia vai acabar. Existem estudos que apontam que se o petróleo estiver sendo usado da maneira que está sendo hoje, em cerca de 80 anos não haverá mais petróleo. Então é um recurso não renovável. Agora, abre aspas, ele não é renovável a curto prazo. O petróleo levou milhões e milhões de anos para ser formado, pela decomposição da matéria orgânica. De repente, daqui a milhões e milhões de anos, pode ser que eu consiga formar novamente o petróleo. Então ele é um recurso não renovável a curto prazo. Ele é renovável a muito longo prazo. Demora tanto para formar o petróleo, que ele vai acabar antes de uma nova quantidade de petróleo ser formado. Por isso que a gente costuma dizer que ele é não renovável. Mas, tecnicamente, ele é renovável a longo prazo. Para efeito de prova, não renovável a curto prazo. Toda vez que alguém fala sobre petróleo perguntando se é renovável ou não, é melhor responder que não. Embora a gente saiba que com o tempo, muito tempo, ele possa ser formado. O petróleo causa efeito estufa, companheiros, porque o principal componente do petróleo é carbono. E quando os derivados do petróleo são queimados, se produz gás carbônico. E o gás carbônico é o principal responsável pelo agravamento do efeito estufa. Companheiros, petróleo também causa chuva ácida. Todo combustível fóssil tem na sua composição enxofre. Quando você queima o petróleo ou o derivado, o enxofre presente nele queima junto, formando SO2. Esse SO2 é um gás que, quando vai para a atmosfera, reage com água e com oxigênio, e aí forma ácido sulfúrico. E esse ácido sulfúrico retorna junto com a chuva. É a famosa chuva ácida. Petróleo também, companheiros, pode causar problema ambiental grave. Há risco de vazamento durante o transporte e durante a produção de petróleo. E quando esses vazamentos acontecem, os ecossistemas são praticamente destruídos. De vez em quando você vê no jornal que um navio deixou vazar petróleo, ou então que houve vazamento de uma plataforma de petróleo no mar. E aí você vê aquela mancha enorme de petróleo misturada com água. Claro que as espécies marítimas vão se dar muito mal com isso. O que mais? Bom, sobre petróleo, então é basicamente isso. Você juntando essas informações aqui com as outras informações que você viu lá na geografia, então qualquer coisa que cair sobre petróleo, eu acho que você responde bem. Mas nem toda a energia que a gente usa vem do petróleo. Existem outros fornecedores de energia. Gás natural. Pessoal, o gás natural é também um combustível fóssil. Ele é formado junto com o petróleo. Leva milhões e milhões de anos para se formar pela decomposição da matéria orgânica. Recurso, portanto, não renovável. Do mesmo jeito que o petróleo um dia acaba, o gás natural também um dia acaba. Ele é formado por hidrocarbonetos leves, ou seja, com pequena quantidade de carbono, e o principal componente do gás natural chama-se metano. É uma molécula que tem apenas um átomo de carbono. A fórmula do metano é o CH4. Engraçado que muita gente pensa que metano é um gás que tem um cheiro muito forte, desagradável. Mas, companheiros, o metano é um gás incolor, inodoro, ou seja, não tem cheiro, e é atóxico, ou seja, ele não faz mal. Por que as pessoas acham que o metano tem cheiro ruim, tem cheiro forte? Porque na hora que o metano é produzido, ele nunca é produzido isoladamente. Toda vez que você coleta metano em algum lugar, junto com o metano vem outros gases, especialmente os que são ricos em enxofre. E os gases que são ricos em enxofre têm cheiro muito forte. Então, quando você sente o cheiro do gás e diz que ali é metano, não é. Metano não tem cheiro. Você está sentindo o cheiro de outro gás. Outra coisa, metano é produzido pela decomposição da matéria orgânica. Ele é conhecido como gás dos pântanos. E é exatamente essa a confusão, porque o gás que sai dos pântanos, que tem cheiro forte, não é metano. Tá? Como eu falei, o metano é inodoro. Esses gases que têm cheiro forte, geralmente são derivados de enxofre. O metano mesmo
Ele é inodoro, é incolor e é atóxico. Bom, o que mais sobre gás natural? Deixa eu ver se tem alguma informação aqui importante. Ó, as principais reservas de gás natural no Brasil estão concentradas aqui na região norte. 49,4 bilhões de metros cúbicos são produzidos anualmente. Segundo lugar, aliás, eu estou olhando aqui para esse número 49,4, mas na verdade a maior produtora de gás natural está aqui nessa região, com 78,5. Aqui é só o estado. Essa região toda aqui, pessoal, região sudeste, ela contribui com 221 bilhões de metros cúbicos de gás natural. É o primeiro lugar, a região sudeste. Em segundo lugar, vem a região nordeste. Em terceiro lugar, a região norte. E a região sul em quarto lugar. Aqui eu tenho a quantidade de gás natural produzida anualmente, em bilhões de metros cúbicos. Região sudeste, portanto, aqui ocupa o primeiro lugar. Vantagens do gás natural em relação ao petróleo: baixo impacto ambiental, ou seja, contribui menos com o efeito estufa, contribui menos com as chuvas ácidas. Explicação para isso: quantidade de carbono. Pessoal, enquanto uma molécula de metano tem 1 carbono, uma molécula de gasolina tem 8. Ou seja, a gasolina gera 8 vezes mais gás carbônico do que o metano. Então, o metano ele causa um impacto ambiental menor. Outra coisa, a grande maioria dos combustíveis fósseis derivados de petróleo sofre combustão incompleta. Ao sofrer combustão incompleta, se produz gás carbônico, monóxido de carbono e fuligem. Já o metano, componente do gás natural, só sofre combustão completa. Ele não sofre combustão incompleta. Sofrer combustão completa significa que ele produz apenas o CO2. O CO2 causa prejuízo? Causa. Mas ele sozinho, ele causa menos prejuízo do que ele junto com o monóxido e a fuligem. Então, o gás natural, ele causa menor impacto ambiental. Facilidade de transporte e manuseio. Para você transportar petróleo, você tem que ter caminhões, há perigo de vazamento, há perigo de acidente, você usa navios, há perigo de vazamento. Gás natural é transportado através de gasodutos. Então o risco de vazamento é muito menor. O risco de acidente é muito menor. Isso torna o processo mais barato, inclusive. Menor custo, portanto, na produção. Menor risco de vazamentos, já falei. Segurança, em caso de vazamento, dissipa-se no ar. Pessoal, se o petróleo vazar do mar, ele causa uma mancha gigante nessa água, contamina profundamente aquela água, e é muito difícil de ser separado depois. Se houver vazamento de gás natural, sabe o que é que acontece? Como o gás natural é menos denso do que o ar, ele se dissipa, ele sobe, ele vai para as altas camadas da atmosfera. Então, mesmo que haja vazamento de gás natural, o risco de causar prejuízo é muito menor. Ele dissipa-se facilmente no ar, porque ele é mais leve do que o ar. Principais usos do gás natural: indústrias, para alimentar as caldeiras, e aquecimento de residências, em locais frios. Em locais muito frios, um dos métodos de aquecer a residência é queimando o gás natural. Outro uso importante do gás natural, companheiros, bem conhecido: gás natural veicular, GNV. Acho que todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe o que é. Existem automóveis movidos a gás natural. Como eu falei, o gás natural é formado de metano, mas o gás natural veicular é formado de metano mais etano, é uma mistura. É usado para automóveis, é combustível de automóveis. É menos poluente e mais barato do que a gasolina. Essas são as vantagens. E as desvantagens do gás natural veicular é que diminui a potência do motor, o carro rende menos quando se usa gás natural, e uma desvantagem muito grande é que ele ocupa muito espaço no porta-malas. Você já deve ter visto algum carro movido a gás natural. Mais da metade do porta-malas, se duvidar, fica comprometido com esses cilindros. Uma outra desvantagem do gás natural veicular, que não tem aqui no slide, mas é muito fácil de deduzir, é o risco de acidentes. Esse gás ele é mantido nesse cilindro a uma pressão muito grande, muito elevada. Significa que qualquer vazamento ou qualquer choque numa colisão, por exemplo, pode causar explosão. De vez em quando você vê na internet aí algum
um vídeo mostrando a explosão de um gás, de um carro movido a gás natural. O cara está abastecendo o carro lá no posto e por causa de algum vazamento, o carro explodiu. Então, há um certo risco quando se usa carro a gás natural. Continuando. Outra forma de produzir energia, pessoal, carvão. Existem dois tipos básicos de carvões. Você tem o carvão mineral e tem o carvão vegetal. Qual é a diferença? O carvão vegetal é aquele que a gente usa para fazer o churrasco, aquele que você compra no mercantil. Ele é produzido como? Madeira recente, nova, queimada e enterrada. Carvão vegetal. Carvão mineral, madeira, também madeira, só que é uma madeira que está enterrada há milhões de anos e o processo de fossilização transformou aquela madeira num combustível que é o carvão mineral. Portanto, o carvão mineral é um combustível fóssil, recurso não renovável. Do mesmo jeito que o petróleo e o gás natural, um dia o carvão natural, o carvão mineral acaba. Como eu falei, ele é formado pela fossilização da madeira. Madeira que foi enterrada há milhões e milhões de anos, foi transformada nesse tipo de carvão. Tem aspecto de pedra, uma pedra escura. Eu acho que até na aula de geografia vocês devem ter visto alguma coisa sobre. E entre os carvões minerais, existem 4 tipos principais: úrea, lignito, antracito e tufa. 4 tipos diferentes de carvões minerais. A diferença básica entre esses carvões minerais é o percentual de carbono. Pessoal, estima-se que na madeira 40% seja de carbono. Aí, se nessa madeira, a diferença dos carvões minerais é que na tufa 60% é carbono, no lignito 70% é carbono, úrea 80% é carbono, antracito 90% é carbono. Isso aqui eu estou entrando mais para o aspecto da geografia. Nas provas de química isso aqui não seria cobrado, né? Quais os tipos de carvões minerais? São esses 4 e a diferença entre eles é o percentual de carbono. Então, qual é o carvão mineral que tem maior percentual de carbono? Qual é o carvão mineral tido como mais puro? É o antracito, 90% de carbono. Bom, continuando. Desvantagens do carvão mineral. Pessoal, o carvão mineral é o mais poluente de todos os combustíveis fósseis. Ele sofre queima incompleta. A queima do carvão mineral quase nunca é completa porque ele é muito rico em impurezas, cheio de impurezas. E aí nessa queima incompleta, você produz monóxido de carbono, você produz gás carbônico e você produz fumígeno. Todos eles são poluentes, tá? Sendo que o que se produz em maior quantidade é o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele pode levar a pessoa à morte por asfixia. Esse monóxido, ele ataca a hemoglobina, substituindo o oxigênio. E aí dificulta o transporte de oxigênio para os tecidos. A pessoa que inala monóxido, numa certa quantidade, pode morrer por asfixia. E o detalhe importante, esse monóxido, ele é incolor e é inodoro. Então você não percebe que está inalando. Você inala sem perceber e de repente você vai passar mal. Você vai sentir falta de ar. Se você estiver num ambiente onde você possa sair, tudo bem, volta tudo ao normal. Mas se você estiver num ambiente trancado e não puder sair, você vai inalar esse monóxido até desmaiar e daí para frente você pode ser levado à morte. Não são raros os casos de pessoas que morreram por inalação de monóxido acidental e às vezes proposital. Tem gente que comete suicídio inalando monóxido. Se tranca num ambiente fechado, põe alguma coisa para queimar, algum tipo de combustível, e aí fica inalando monóxido até desmaiar. Bom, como ele é rico em enxofre, companheiros, ele acaba contribuindo demais para a formação de chuvas ácidas. Todo combustível que tem teor de enxofre acaba contribuindo demais para chuvas ácidas. Também contribui para o efeito estufa, por conta do carbono presente. Todo combustível fóssil contribui para o efeito estufa e contribui para as chuvas ácidas. Vamos lá, o que mais? Principais produtores de carvão mineral no mundo. Principal disparado, pessoal. China.
A China tanto produz como consome carvão mineral. Enquanto a nossa matriz energética aqui no Brasil é petróleo, a matriz energética na China é carvão mineral. Segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro lugar, Alemanha, Rússia, e aí vamos países da Europa. Tá? Então nem precisa dizer quais são os dois países que mais poluem, os que usam carvão mineral como sua matriz energética, que são a China e os Estados Unidos. São os que mais contribuem para o agravamento do efeito estufa. O que mais? Hidrogênio. Pessoal, hidrogênio é um combustível tido como combustível puro. Principais vantagens do hidrogênio: não é um combustível fóssil. O hidrogênio não é um recurso que se esgota com o tempo. O hidrogênio é um combustível renovável. Ele é o que tem maior potencial para substituir o petróleo como matriz energética. O hidrogênio não provoca efeito estufa. O hidrogênio não provoca chuva ácida. Quando se queima hidrogênio, sabe qual é o único produto gerado? Água. Toda vida que o hidrogênio é queimado, o único produto gerado é água, e água não polui. Pelo contrário, água é muito útil. Outra vantagem do hidrogênio. Você está vendo essa reaçãozinha aqui, pessoal? Onde hidrogênio reage com oxigênio para formar água? Esse aqui é a combustão do hidrogênio. Sabe qual é o principal método para se produzir hidrogênio? É uma técnica chamada eletrólise da água. Você pega a água, submete a uma corrente elétrica e ela gera hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio, quando sofre combustão, gera água. A água, quando sofre decomposição, gera hidrogênio. Ou seja, você tem um processo cíclico onde um produz o outro o tempo inteiro. Como eu falei, essa reação, nesse sentido, é a combustão do hidrogênio para gerar energia, e analisada no sentido inverso, é chamada de eletrólise. É a reação usada para produzir esse hidrogênio. Outra vantagem do hidrogênio: dos combustíveis possíveis e conhecidos, o hidrogênio é o que tem maior rendimento por massa. O que é que significa? Que se você queimar uma mesma massa de hidrogênio, gasolina, etanol, gás natural, deles, sabe quem é que produz mais energia? É o hidrogênio. Olha aqui uma comparaçãozinha rápida. Se você queimar 1 grama de hidrogênio, você produz 143 kJ de energia. Se você queimar 1 grama de gasolina, você gera só 48. Se você queimar 1 grama de etanol, você gera só 30. Se você queimar 1 grama de gás natural, você gera 55,6. Então dá para ver disparadamente que o hidrogênio é o que tem maior rendimento por massa. Uma mesma massa gera mais energia do que qualquer outra. Agora, qual é a desvantagem, pessoal? É que 1 grama de hidrogênio, como ele é gás, ele ocupa muito mais espaço do que 1 grama de gasolina também. Ou seja, todo combustível gasoso, ele vai ter um alto rendimento por massa. Só que para ter uma mesma massa, eu vou ter que ter um volume gigante. Como eu não vou ter esse volume gigante dentro do carro, esse espaço disponível, eu sou obrigado a comprimir em cilindros, como no gás natural, né? Então, o hidrogênio, para ser usado, eu tenho que armazenar em cilindros com uma pressão muito alta, o que pode causar risco de acidente. Uma das razões pela qual o hidrogênio ainda não é muito usado hoje é que ainda não se conseguiu resolver esse problema da segurança. Como comprimir hidrogênio sem o risco dele explodir, sem o risco de haver uma colisão e ele explodir. Então, é um problema que tem ainda segurado a produção de hidrogênio em grande escala. Mas eu repito, o hidrogênio é tido como combustível do futuro, especialmente porque quando ele queima, ele não polui, ele só gera água. E mais? Outros combustíveis. Esses outros combustíveis que eu vou citar aqui para vocês, pessoal, nem fazem parte dessa aula de hoje. A aula de hoje era para falar sobre petróleo, gás natural, carvão mineral e hidrogênio. Aqui é como se fosse extra, tá? Isso aqui vai ser disponibilizado para vocês depois no site, então você não precisa se preocupar em copiar, mesmo não tendo aí. Até porque são coisas bem conhecidas. Por exemplo, você sabe o que é um biocombustível? O biocombustível é um combustível produzido através da queima da biomassa. Você queima algo, especialmente vegetal, e na queima desse vegetal você produz um biocombustível.
Vantagens do biocombustível: renovável, você pode plantar quantas vezes você quiser para dar origem a esse biocombustível. Não causa tanto problema ambiental quanto os outros combustíveis fósseis. Ele não provoca chuva ácida e nem provoca efeito estufa. Então, biocombustível é o combustível produzido a partir de uma planta. Quais são as duas plantas? Aliás, não é a pergunta, não é essa. Quais são os dois principais tipos de biocombustíveis que vocês conhecem? Quais são os principais combustíveis produzidos a partir de plantas que vocês conhecem? Etanol. Etanol é um biocombustível produzido por fermentação alcoólica. Uma determinada planta gera álcool por fermentação. Vocês sabem quais são as plantas que podem gerar álcool por fermentação e, portanto, gerar esse combustível? No Brasil, pessoal, usa-se a cana-de-açúcar. O álcool que a gente consome no Brasil como combustível vem da cana. Nos Estados Unidos, vocês têm noção de que vegetal é plantado para gerar o álcool, para movimentar os automóveis? Milho. O álcool americano é feito de milho. E na União Europeia, vocês têm noção de qual é o vegetal do qual se extrai o álcool como fonte de energia? Beterraba. Ou seja, o álcool usado para fornecer energia, ele pode ter várias fontes. No Brasil é a cana, nos Estados Unidos é o milho, na União Europeia é a beterraba. Todos eles geram o álcool. O mais vantajoso é a cana-de-açúcar. A relação custo-benefício é muito maior. Por isso que o álcool brasileiro é considerado o melhor álcool do mundo. Porque tanto é puro, como gera muita energia, como a produção é mais barata do que nos outros países. A tecnologia do álcool brasileiro é a melhor do mundo, por enquanto. Desvantagens do álcool, pessoal. Quando um país se decide a usar álcool como combustível, e esse álcool vem da cana-de-açúcar, problemas que isso pode gerar é que para plantar cana-de-açúcar, naquele terreno, só se pode plantar cana-de-açúcar. Não se pode plantar nenhuma planta associada. Isso chama-se monocultura. Então, de repente, o cara se vê obrigado a plantar só cana-de-açúcar e não planta outros vegetais que poderiam servir como alimento. Isso pode causar crise na agricultura, né? Todo mundo vai plantar cana-de-açúcar? Então, quem quer plantar arroz? Quem quer plantar feijão? Quem quer plantar milho? A cana-de-açúcar, depois que encerra o ciclo, a palha, o bagaço tem que ser queimado. E essa queima do bagaço vai gerar poluição. A mão de obra usada para se plantar cana-de-açúcar é tida como uma mão de obra semi-escrava, às vezes até escrava. Acho que vocês já devem ter visto em algum jornal que foi descoberto um local no Brasil onde estava se praticando escravidão nos canaviais. A pessoa ganha muito pouco, come muito mal, descansa muito pouco, se endivida com o dono da terra e se obriga a ficar trabalhando para poder pagar as dívidas que nunca termina de pagar, ou seja, vive um regime de escravidão. O sistema de produção de álcool é um sistema cruel para o trabalhador, mão de obra semi-escrava. A alta produtividade pode provocar crise de alimentos, aquilo que eu falei, ó. Quando a cana-de-açúcar começa a dar lucro para o plantador, ele só quer plantar cana-de-açúcar. E aí, falta milho, falta arroz, falta feijão. Isso pode causar problema na agricultura. O outro combustível que pode ser obtido a partir da planta, pessoal, é o biodiesel. Eu falei que eram dois: etanol e o biodiesel. O biodiesel também é produzido a partir de uma planta. Só que são várias essas possibilidades. Você pode obter o biodiesel a partir da mamona, a partir do dendê, a partir do girassol, a partir da soja. Todos esses vegetais podem dar origem ao biodiesel. Interessante é que o biodiesel foi descoberto por um professor cearense, na década de 80, professor da UFC, professor Expedito Parente. Só na época que ele descobriu esse método, ele era muito caro, ele não podia bancar e não havia empresas que se interessassem pela produção desse biodiesel. Com o tempo, leis surgiram obrigando a produção de biodiesel e aí esse combustível passou a ter maior produtividade. Outra forma de produzir energia nuclear. Energia nuclear ela é produzida pela fissão, ou seja, pela quebra de núcleos de átomos com alto poder energético.
Os principais átomos usados para gerar energia nuclear são urânio, tório e plutônio. Energia nuclear tem algumas vantagens. Alto rendimento, produz-se realmente muita energia, não provoca chuva ácida nem efeito estufa. E algumas desvantagens. Desvantagem da energia nuclear: combustível não renovável, porque esses elementos químicos que eu citei, urânio, tório e plutônio, um dia acabam, portanto é não renovável. Causa poluição térmica nas águas. Não sei se vocês já viram como é que funciona uma usina nuclear, pessoal, mas o elemento radioativo, ele sofre fissão nuclear dentro de um reator. Esse reator ele fica muito aquecido, e ele fica tão aquecido que as paredes do reator vão derreter, vão fundir. Se a parede do reator funde, derrete, há vazamento de material nuclear, que causa acidentes gravíssimos. Então, o que é necessário? Que esse reator seja constantemente resfriado. Então, a usina nuclear é sempre construída perto de um rio, de um reservatório. A água do rio entra no reservatório, circula o reator, resfria o reator e depois é devolvida para o rio. Por que isso causa poluição? É que quando essa água é captada do rio, ela é uma água rica em oxigênio. À medida que ela é aquecida para resfriar o reator, o oxigênio escapa. E aí, quando ela é devolvida para o rio, ela é devolvida sem oxigênio. E aí, as espécies que precisam do oxigênio, como plantas e peixes, acabam morrendo. Então, toda vida que tem um reservatório próximo a uma usina nuclear, com o tempo, a vida daquele ecossistema vai morrendo. Tá? Morrem plantas e morrem peixes. Porque durante o aquecimento da água, para resfriar a turbina, aliás, para resfriar o reator, o oxigênio ele é perdido. Risco de acidente nuclear, acho que nem preciso falar, né? Toda vida que há um acidente nuclear, por conta de um vazamento, as consequências são gravíssimas. A exposição à radiação causa, entre outras coisas, mutação genética. Mata as pessoas com facilidade. Gerações e gerações são comprometidas, porque o DNA é alterado. Outro problema da energia nuclear: o que fazer com o lixo nuclear? Ninguém quer o lixo nuclear. O lixo nuclear tem que ser enterrado em tanques de aço, numa profundidade razoável. E mesmo assim, há o risco de, com o tempo, esse tanque sofrer corrosão e o material vazar para o ambiente. Então, o lixo radioativo é uma desvantagem da energia nuclear. E outra desvantagem da energia nuclear é o risco para fins bélicos. Todo mundo sabe que a energia nuclear ela já foi usada em caso de guerra. A Segunda Guerra Mundial foi marcada pela ação de duas bombas atômicas, uma de urânio e outra de plutônio, que é pura energia nuclear. Então, essas são as desvantagens da energia nuclear. Quem é que usa muito energia nuclear? Países que têm restrições territoriais. O país não tem vento o ano inteiro, portanto não usa energia eólica. O país não tem sol o ano inteiro, portanto não usa energia solar. O país não tem muitos rios com queda d'água, não usa hidrelétrica. Aí é obrigado a usar energia nuclear. Na energia nuclear, eu consigo montar uma usina ocupando um pequeno espaço, e naquele pequeno espaço eu gero muita energia. Tá? Então, quem não tem muita alternativa para gerar energia, é obrigado a usar energia nuclear. Outra fonte de energia interessante, energia eólica. Na energia eólica, o vento, ele move essas hélices desses aerogeradores, essas pás, digamos assim. O vento faz essas pás girarem, é gerada energia mecânica, e essa energia mecânica é transformada em energia elétrica, ou outro tipo de energia. Vantagem da energia eólica: renovável, não acaba nunca o vento, né? Tem vento o ano inteiro em alguns locais. É uma energia limpa, não causa nem efeito estufa, nem chuva ácida. E desvantagens: provoca poluição sonora. Eu não sei se alguém aqui já passou perto de uma usina eólica. Aquele movimento dessas hélices, pessoal, causa muito barulho, então incomoda quem mora perto. E, se por acaso aquelas hélices forem instaladas em regiões que são áreas de migração de pássaros, haverá constantes colisões entre os pássaros e essas hélices. São as desvantagens da energia eólica. No Ceará já há muitas usinas de energia eólica. Energia solar. Na energia solar, a luz do sol é absorvida por essas placas e essa energia luminosa é transformada em energia mecânica, elétrica e etc. Vantagem da energia solar:
Energia limpa, renovável. Desvantagens: depende das condições atmosféricas. Logicamente, só instala energia solar país que tem um longo período de sol durante o ano. Alto custo: a instalação de energia solar custa muito caro. Às vezes a relação custo-benefício não vai compensar. E necessita de armazenamento. A energia captada por essas placas, ela tem que ser armazenada. Porque ela se dissipa muito fácil. Então, o armazenamento é outro problema, porque requer um custo para guardar essa energia, digamos assim. Bom, energia geotérmica. Não temos no Brasil energia geotérmica. Energia geotérmica, companheiros, é produzida pela energia do subsolo, subterrâneo. Existem muitas regiões do subterrâneo onde há um calor muito intenso, vapor d'água, regiões próximas a erupções vulcânicas. Esse calor que vem do subsolo, ele é captado para movimentar uma turbina que fica dentro de uma usina, e aí isso é transformado em energia elétrica, mecânica, as mais diversas. Então é a energia que vem do subsolo. Os caras detectam onde tem muito calor no subsolo, naquela região que está uma usina, e todo o calor que vem do solo é transformado em algum tipo de energia. Não há no Brasil, como eu falei. Energia hidráulica, hidrelétricas, é uma das nossas principais fontes de energia. O Brasil possui muitos rios com quedas d'água. Então essa queda d'água ela é aproveitada para movimentar turbinas. Essas turbinas geram energia mecânica, e essa energia mecânica é transformada nas mais variadas energias, elétrica e etc. Como eu falei, o Brasil depende muito da energia das hidrelétricas, mais inclusive do que do petróleo. Vantagem da energia que vem da hidrelétrica, energia hidráulica: não há liberação de gás do efeito estufa, não causa chuva ácida, não causa efeito estufa. Desvantagens: na construção de usinas, há impacto ambiental. Toda vida que é construída uma usina hidrelétrica, pessoal, alguma região tem que ser desabitada, porque a água do rio tem que ser barrada. É feita uma barragem, essa água é armazenada, e quando a barragem é liberada, a queda d'água vai movimentar a turbina. Então aquela região tem que ser alagada. Então a população é deslocada, os animais são deslocados, isso causa esse problema ambiental. Eu preciso represar a água, eu preciso deslocar os ecossistemas. Toda aquela região que foi alagada, plantas, árvores e etc., tudo fica soterrado. E com esse soterramento, aquela matéria orgânica pode gerar metano. E esse metano pode contribuir em algum momento para agravar o efeito estufa. Essas são as principais vantagens e desvantagens da energia hidráulica, ou energia das hidrelétricas. E por último, as termoelétricas. Pessoal, a termoelétrica é uma instalação industrial usada para gerar energia elétrica. A termoelétrica ela é parecida com a hidrelétrica em alguns aspectos. Quais? Existem turbinas que têm que ser movimentadas. Na hidrelétrica, quem faz o movimento da turbina é a água, a queda d'água. Na termoelétrica, quem faz o movimento é vapor d'água. Só que para gerar o vapor d'água, a água tem que ser aquecida. E para aquecer essa água, você tem que queimar algum tipo de combustível. Que pode ser óleo, pode ser carvão, pode ser energia nuclear, pode ser gás natural. Isso causa poluição. Porque toda vida que esses combustíveis são usados, há produção de substâncias poluentes. Vantagem da termoelétrica: algumas pessoas acham que causa menos impacto ambiental do que a hidrelétrica, porque você não tem que alagar uma região para fazer represamento da água. Usa gás natural ou subprodutos, como palha de arroz, palha de milho, para gerar energia na queima. Desvantagens: causa aquecimento global, porque os gases gerados pela combustão desses combustíveis contribuem para o efeito estufa. Chuvas ácidas, é um recurso não renovável e tem um alto custo de produção. Bom, eu procurei, companheiros, nesse tempo que eu tive aqui com vocês, fazer um relato sobre as mais importantes fontes de energia. Tá? Então eu falei sobre o que? Petróleo, gás natural, carvão mineral, hidrogênio, biocombustíveis,
Energia nuclear, eólica, solar, hidrelétrica, termoelétrica e geotérmicas. Eu duvido muito que se aparecer alguma questão no Enem falando sobre energias, que essas energias não sejam apontadas. E eu duvido muito que, uma vez que você tem esse material, que você tem essa noção geral do que a gente falou aqui hoje, eu duvido muito que você erre essas questões. Quer ver um exemplo? 10 questõezinhas rápidas, teóricas sobre energia. Só com o que você viu aqui, ó. Você ainda nem leu o material todo. Olha se você errar algum número. Acho que é a página 110. Primeira questão. O fenômeno da chuva ácida está relacionado ao aumento da poluição em regiões industrializadas. Os agentes poluentes são distribuídos pelos ventos, causando danos à saúde humana e ao meio ambiente. Gases gerados pelas indústrias, veículos e usinas energéticas reagem com o vapor de água existente na atmosfera, formando compostos ácidos que se acumulam em nuvens, ocorrendo assim a condensação da mesma forma como são originadas as chuvas comuns. Um desses gases, o SO2, é proveniente da combustão do enxofre, impureza presente em combustíveis fósseis, como o carvão e derivados do petróleo. Ele leva à formação do ácido sulfúrico. O esquema ilustra esse processo. Uma forma de atenuar o fenômeno descrito seria a retirada do enxofre dos combustíveis derivados do petróleo, como o diesel e o óleo combustível. Esses dois combustíveis são obtidos do petróleo por... A seta apareceu ali sem que eu quisesse, a resposta já está dada. Mas, ó, o que é que a questão está falando? Que os combustíveis fósseis geram chuvas ácidas, porque tem enxofre no combustível fóssil, especialmente no óleo diesel e no diesel e no óleo combustível. A pergunta é, qual o nome da técnica usada para obter óleo, diesel e combustível a partir do petróleo? Pessoal, como é que se obtém derivados do petróleo? Uma técnica chamada destilação fracionada. Toda vida que se perguntar como é que se obtém derivados do petróleo, destilação fracionada. O petróleo é aquecido, a mistura vira vapor e depois o vapor vira líquido. Como cada líquido é recuperado em uma temperatura diferente, você consegue obter cada fração separadamente. Destilação fracionada. Entendeu? Questão 2. A Petrobras bateu mais um recorde mensal na extração de petróleo na camada do pré-sal. Em julho, a produção operada pela empresa chegou a 7,96 milhões de barris por dia, 6,9% acima do recorde histórico batido no mês anterior. No dia 8 de julho, também foi atingido o recorde de produção, foram produzidos 865 mil barris por dia. Essa produção não inclui a extração do gás natural. Com base no assunto da notícia acima, assinale a alternativa correta. Pessoal, item A. O gás natural é uma mistura de gases, sendo que o principal constituinte é o metano, de forma molecular CH4. Certo ou errado? Certo, pessoal. Principal componente do gás natural é o metano. Tá? Molécula pequena, só tem o carbono. Letra B. O petróleo é utilizado somente para a produção de combustíveis. Já está errado. Eu produzo muita coisa a partir do petróleo, além de combustíveis. Asfalto, fertilizantes, batom, goma de mascar, entre as várias que eu citei aqui. Plásticos, os mais diversos. Letra C. A camada do pré-sal se encontra normalmente próxima a vulcões, nem sempre. Onde há milhares de anos o petróleo se originou a partir de substâncias inorgânicas. Não. O petróleo é produzido pela decomposição da matéria orgânica. D. As substâncias que compõem o petróleo são hidrocarbonetos como ácidos graxos, éteres e aldeídos. Pessoal, hidrocarboneto é aquilo que é formado só por carbono e hidrogênio. Aldeído, ácido graxo, ou ácido carboxílico, ou éter, tudo isso tem oxigênio. Para ser hidrocarboneto, só pode ter carbono e hidrogênio. Então está errado também o item E. Aliás, o item D. E o item E diz: as diferentes frações do petróleo são separadas em uma coluna de destilação, onde as moléculas menores, como o benzeno e o octano, são retiradas do topo, e as moléculas maiores, como etano e propano, são retiradas da base. Pessoal, etano e propano são moléculas menores do que octano e do que benzeno.
Propano e etano só tem 2 carbonos, respectivamente. 2 etano e 3 propano. O octano tem 8. Então, propano e etano são moléculas menores, não são moléculas maiores. Portanto, letra A. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Vocês marcariam outra opção que não fosse A? Acho que não, né? Está muito claro. Questão 3. Leia os versos da letra da música transcrita a seguir. Isso aqui é uma música de um autor chamado Itamar Assunção. Eu ia até trazer o áudio, mas achei que não ia dar tempo. Eu vou ler aqui rapidamente aqui a letra da música. Existe o carro movido a gasolina, existe o carro movido a óleo diesel. Existe o carro movido a álcool, existe o carro movido a eletricidade. Existe o carro movido a gás de cozinha. Eu descubro o carro movido a água. Eu grito, eureka, eureka, eurico. Aí saquei que a água ia ficar uma nota e os açudes iam tudo no Ceará. Os rios não desaguariam mais no mar, nem o mar mais virá sertão, nem o sertão mais virá mar. Banho, nem de sol. Chamei o anjo e devolvi a descoberta para o infinito. Aleguei ser um invento inviável, só realizado por obra e graça do Santo Espírito. Agora eu estou rolando um carro movido a bagulhos, dejetos, restos, fezes, detritos, fezes, 3 vezes estrume, um carro de luxo movido a lixo. Um carro para sempre movido a bosta de gente. Usa um termo até meio, né, pejorativo aí. Mas ele está falando, pessoal, que descobriu um carro movido a água, mas que não ia usar esse invento e ia devolver para o anjo, porque ele achava que se o carro fosse movido a água, ao invés de você usar água para tomar banho, ao invés de você usar água para irrigar uma planta, toda a água iria ser usada para combustível. Então era melhor que esse combustível, que esse invento não fosse levado adiante. Seria melhor usar um combustível movido a estrume, que ninguém usa, movido a fezes, que ninguém quer, movido a bagaço, a resto de alimento. Esse seria o invento ideal, e não a água. Porque ele acha, repetindo, que se a água fosse usada para mover o carro, toda a água do mundo seria desviada só para esse fim. E aí banho, segundo ele, nem de sol. A água teria que ser usada para movimentar o carro. Pergunta é a seguinte: o combustível imaginado para viabilizar o invento proposto nesses versos seria qual? Pessoal, qual é o combustível que ele imaginaria que seria obtido a partir de dejetos, estrume, fezes, bagaços de plantas? Gás natural. O gás natural é que é produzido pela decomposição da matéria orgânica. E o principal componente do gás natural é o metano, CH4. Pessoal, letra A é água. Ele falou que não quer esse invento. Letra B, etanol. Letra C é o butano. E a letra E é o CH18, que é o principal componente da gasolina. Então, o combustível que ele imaginou seria o metano, componente do gás natural. Questão 4. O petróleo é uma mistura de várias substâncias que podem ser separadas por um método adequado. A gasolina, o querosene e o óleo diesel são algumas das frações do petróleo. Analise cada alternativa abaixo e indique a única verdadeira. A gasolina vendida em Recife é de excelente qualidade, por ser considerada uma substância pura. Pessoal, gasolina não é substância pura. Gasolina é mistura. Na gasolina você tem moléculas formadas por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 e por até 10 carbonos. O principal componente da gasolina é o octano, que tem 8 carbonos, mas tem muitos outros componentes. Inclusive a nossa gasolina ela é misturada com álcool. Tem 25% de álcool na nossa gasolina. Portanto, gasolina não é substância pura, é mistura. Letra B. A combustão completa da gasolina libera um gás que contribui para o aquecimento global. Isso é verdade, pessoal? Que gás é esse? Gás carbônico. Toda vida que um combustível fóssil sofre combustão completa, é liberado gás carbônico. E o gás carbônico contribui para o efeito estufa. Letra C. O petróleo é inesgotável. Está errado. Letra D. Um determinado aluno deixou cair acidentalmente 1 litro de gasolina dentro de um aquário contendo 8 litros de água e verificou a formação de um sistema homogêneo. Não, pessoal. Água e gasolina não se misturam. Toda vida que você coloca água em contato com gasolina, o sistema fica heterogêneo. Letra E. O processo de extração do petróleo através da plataforma marítima é totalmente seguro. Não é, pessoal. Há vazamento, há explosões. Não é totalmente seguro. Então, o item correto
É o item B de dólar. Só mais um para a gente encerrar, pode ser? Quinta e última por hoje. O texto seguinte refere-se a um documento do Departamento Nacional de Produção Mineral e descreve a utilidade de determinado combustível fóssil. A utilidade do combustível X pode ser vinculada às suas propriedades, como alto poder calorífico por unidade de massa, já que o calor resultante da sua queima aquece caldeiras, que geram vapor, que movimentam turbinas e geram energia elétrica. O gás produzido por esse combustível pode resultar em fertilizantes, amônia, combustíveis líquidos, lubrificantes, combustível para aviação e espelhos, metanol e etc. O combustível X descrito no texto é, pessoal, o combustível que tem todas essas características, carvão mineral. Tá? O carvão mineral, eu falei para vocês aqui, existem 4 tipos: tufa, lignito, antracito, e um deles, quando se decompõe, gera tudo isso. Então, é o carvão mineral. Bom, infelizmente o tempo aqui é curto, tá? Já se esgotou, e eu queria só, sobre esse assunto, dizer o seguinte, pessoal: esse assunto cai no Enem, energia cai muito, a gente depende muito de energia, e se você conhecer, nem que seja superficialmente, essas formas de energia que a gente apresentou aqui, questões como essa aqui vocês vão resolver com muita facilidade e muita tranquilidade, tá bom? Obrigado pela atenção, um prazer enorme, sucesso para todos.